Olá, graça e paz. Qual a importância do Sermão do Monte para mim e para você? Nós que amamos a Jesus, precisamos entender a importância daquilo que Jesus nos ensinou. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dos 10 mandamentos no Antigo Testamento, não é? 10 mandamentos eram um conjunto de leis, de regras, em que você precisava seguir todas elas de um modo perfeito, senão você seria culpado de todas. Claro que ninguém nunca conseguiu fazer isso, não é? A não ser o nosso Mestre Jesus. Que os 10 mandamentos eram baseados em regras, em comportamentos que você precisava replicar para que você cumprisse a lei. Então a lei dizia assim, não matarás. A pessoa falava assim, ok, isso aí é fácil para mim, não vou fazer. Ótimo. Honrará pai e mãe. Então eu preciso estar ali andando certinho. Eu sei que se eu me comportar bonitinho com meu pai e com minha mãe, eu não serei culpado dessa regra. Não vai cobiçar a mulher do seu próximo. Ok, então eu vou andar bonitinho, eu vou, ter certeza que eu não vou ficar olhando para a mulher do vizinho. Então isso é o quê? As pessoas sabiam exatamente o que elas precisavam alcançar. Era fácil alcançar? Algumas não. Algumas delas eram, outras não. Mas as pessoas tinham uma visão clara de como se comportar para cumprir, a maioria dos 10 mandamentos. Então, se eu não matasse ninguém, me comportei bonitinho, se eu tentasse ser bom com meu pai e com minha mãe, se eu amasse Deus, se eu fizesse todos os rituais que eu precisava fazer, seguir exatamente aquilo ali, eu ia me sentir desculpado da lei. Então, o que eu quero dizer com isso? As regras, elas te levam a um comportamento correto. Comportamento é algo externo. Comportamento é algo que você mostra para as pessoas, não é? Então, por exemplo, como é que eu sei que uma criança se comporta bem? Que ela senta bonitinho, ela ouve quando a tia fala, ela obedece a mamãe e o papai. Então a gente olha o comportamento da criança e a gente diz, nossa, como essa criança é comportada. Nós olhamos apenas o quê? Os comportamentos externos. Agora eu quero te perguntar, como está essa criança por dentro? Você sabe dizer? Não. A pessoa que tentou se esforçar de bonitinho, tentar seguir, guardar o dia do sábado, não adulterar, não trair o seu cônjuge, não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não furtar, que nós não devemos tocar em nada que é do outro. É do outro, não te interessa, não é seu, você não põe a sua mão. Isso é óbvio, é claro. Então, se uma pessoa seguisse isso, você ia olhar para ela e falar assim, uau, essa pessoa aí, nota 10 para ela. Você ia estar olhando a parte de fora, os comportamentos dessa pessoa, e você ia aplaudir ela e falar assim, nossa, essa pessoa é muito boa. Mas você teria como saber realmente o que estava dentro do coração dela? O que estava motivando esses comportamentos? Talvez ela estava fazendo tudo isso, agindo bonitinha por medo. Às vezes, ela estava sendo coagida em casa pelos pais, com a varinha da mãe e do pai na mão, dizendo, olha, se você fizer, aí ela se comportava lindo. Mas o coração dela, ela estava fazendo aquilo porque ela queria? Ela estava fazendo aquilo por vontade própria ou por medo da varinha que ela ia receber em casa? Isso é algo sério. E é essa revelação que eu quero que você pegue hoje aqui comigo, para que a gente possa entender o peso das bem-aventuranças na minha e na sua vida. Então, o Antigo Testamento, ele era baseado nesse conjunto de comportamentos que as pessoas precisam mostrar, uma performance. Olha essa palavra aqui, uma performance que a pessoa precisa mostrar. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que você vai no seu trabalho e tem as regras lá do seu trabalho. Você tem que chegar a tal hora, você tem que vestir tal roupa, essa roupa não é permitida, você tem que fazer até certa hora, talvez você precise responder uns e-mails, você sabe mais ou menos o que fazer, não é? Agora imagine que naquele dia você não gostaria de fazer nada daquilo. Você não gostaria de vestir aquela roupa que você tem que usar, aquele uniforme talvez, você não queria chegar naquele horário do trabalho, você queria dormir um pouco mais, você não queria responder aqueles e-mails, ligar para aquelas pessoas, você não queria falar com elas. Mas, porque você precisa receber um salário, você precisa pagar suas contas, você fez de qualquer maneira, Você teve que fazer. Então, quando você realiza as coisas do seu trabalho que você tem que fazer, porque você tem que cumprir, com a sua carga horária, com as suas obrigações do trabalho, isso não significa que o seu coração está ali. Você pode ser um profissional exemplar no seu trabalho. Bater o ponto de manhã, bater o ponto na hora de sair certinho. Você pode trabalhar certinho aquelas horas, entregar os seus trabalhos, falar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que trabalham com você. Mas o seu coração pode estar longe daquilo. Olha isso, gente, isso é sério. Quando Jesus traz as bem-aventuranças, é pensando nesse grande buraco que há entre o nosso coração sentir realmente, o nosso coração estar motivado a fazer algo e nós fazermos, ou o nosso coração está bem longe de fazer aquilo, mas fazer de qualquer maneira porque nós precisamos de um salário, nós precisamos ir para o céu, nós precisamos estar numa igreja.
Jesus, com as bem-aventuranças, ele não veio trazer um conjunto de regras para você seguir. Com as bem-aventuranças, ele não está falando, o foco ali não é na performance. Ele está querendo tirar o foco de regras, leis, performance. Tem que mostrar, tem que botar essa máscara para fazer. O objetivo agora não é mais fazer, mas o objetivo agora é ser. Ele está lidando com quem você é no seu espírito, quem você é no seu caráter. As bem-aventuranças, elas falam de uma realidade muito superior aos 10 mandamentos. Enquanto aqui a lei te limitava, te botava numa caixa e você era obrigado a fazer aquilo daquele jeito. Não importa o que você sente. Jesus está dizendo, não, é no espírito. Você precisa sentir, você precisa acreditar com o seu espírito, falar com a sua boca. É algo interno. Não adianta você ser crente de boca, não adianta você falar assim, ah não, Jesus é, eu creio. Não adianta. Jesus, com o Sermão da Montanha ali, ele está botando um fim nessas estruturas arcaicas, engessadas, estruturas que aprisionam o homem e a mulher num conjunto de regras. Se você fizer essas regras, você vai para o céu ou você não vai ser amaldiçoado. Não é sobre mais seguir regras, é sobre viver. Não é mais sobre apenas, o meu alvo não é fazer, eu vou fazer. Mas eu vou fazer de um coração que quer, que ama, que deseja, que queima. Então essa é a diferença do Sermão do Monte. Jesus estava ali trazendo atenção para que quando você caminha com Ele, não é mais sobre fazer coisas bonitinhas para parecer bonita para os outros. É algo muito mais profundo do que isso. É você deixar aquele tratamento acontecer dentro de você, chocando as suas estruturas, chocando os seus valores, chocando o seu caráter, sacudindo você por dentro e dizendo o que você acredita, o que você quer. Você está comigo ou você está contra mim? Você quer ir além ou você quer apenas ter o nome de que vive, mas está morto espiritualmente? São essas estruturas que ele quer sacudir internamente. Jesus não está preocupado apenas com o fazer. O fazer é um resultado. Você sabe a causa e o efeito? Se você tratar do seu coração, se você deixar o reino de Deus dentro de você florescer e prosperar em amor, em prosperidade, em bênçãos, em perdão, se você deixar isso crescer dentro de você e desejar isso dentro de você, eu quero, Pai, eu quero. É impossível que você não faça. Então a sua vida, ela vai ser trocada da religião. O que é religião? Eu tenho que fazer uma performance. Religião, eu tenho que ir, bater meu ponto na igreja e voltar para casa. Eu esqueço todo o resto. Para uma vida diária, 24 horas, hora a hora, minuto a minuto com Jesus. E essa mudança que Jesus está trazendo, Ele está apresentando para a gente aqui, que é o desejo dele, de fazer essa mudança interna, essa reforma interior. E felizes são aqueles que deixam e querem que essa reforma interior aconteça. Quero te desafiar, nesse mês de setembro, deixar essa reforma interior, se ainda não começou, começar. E deixar Deus sacudir mesmo suas estruturas. E o que é isso? Você vai pedir para Ele, mostra quem realmente sou. Mostra realmente os meus interesses. Se quando eu escolho, eu tenho a opção de assistir um filme, às vezes terrível, que vai me trazer pesadelo, que vai me trazer senso de perseguição. Ou até um filme, vou ver esse filminho aqui. E você tem essa opção de tempo livre. E você pode até assistir o filme, mas antes você tirou um tempo para falar com Ele, para fechar os seus olhos, para agradecer. O que é a sua motivação? E depois você fala, não tive tempo de orar, não tive tempo de ler a Bíblia. Será mesmo? Será que o Netflix, o YouTube, o Instagram, o Facebook, será que essas coisas estão sempre ali na nossa mão, dia e noite? Será que isso não tem sido a motivação do nosso coração? E se for, você tem que ser honesto. Se você quer mudança, gente, acorda comigo aqui. Você tem que ser honesto, você é mesmo. Começa a medir. Bota o tempo que você fica na internet, bota ali, mede. Vê no fim do dia. Eu quero saber se você não tem, às vezes, 2 horas, 3 horas. Ali, gasto, de aqui a aqui que você abriu. Quem sabe você não precisa começar a incluir Deus, pouco a pouco, dentro da sua vida, gente. Espírito Santo, nos ajuda a tirar toda hipocrisia. Esse mês nós vamos arrancar do nosso coração a hipocrisia. Então você quer essa mudança? Então você vai orar assim, mostra pra mim quem eu realmente sou, quais são realmente os meus desejos, as minhas vontades. Será que você tem tido alguma participação, Espírito Santo, no meu dia, na minha vida, ou até nos meus desejos e pensamentos?
Porque às vezes você está até envolvido com coisas da igreja, com pessoas da igreja, mas será que os seus pensamentos e o seu coração está queimando por ele? Faça essa pergunta para ele, deixa ele te ensinar, ele te guiar. Ele não vai te envergonhar, mas ele vai expor. Ele vai expor o que precisa ser ajustado em amor e ele vai te atrair. Com cordas de amor te atrair, ele vai te atrair. Ele quer te atrair para mais perto dele. E ele quer ir fundo. O trabalho no reino, aquele que quer ser maior, tem que ser servo. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. E aquele que quer a presença de Deus precisa descer. Mas não é descer botando a cara no chão, comendo poeira. É descer no coração, no orgulho. É dizer, é mesmo, eu preciso de Deus. Você tem vergonha às vezes de falar isso ou você se acha tão boa, tão religiosa que você não precisa de Deus? Ou que você fala assim, não, Deus sabe. Deus conhece o profundo do seu coração. Mas Ele quer, dentro de você, ver esse desejo brotar por Ele. Por fome e sede da justiça. Por paz, por mais da presença dEle. É isso que Ele quer fazer esse mês. Eu te convido a deixar Ele fazer isso. E que você ativamente participe desse processo. Jesus não está interessado mais em que você siga um conjunto de regras. Ele precisa que você abra o seu coração e que no seu coração nasça uma nova expectativa, uma nova esperança e novos desejos. Desejos santos, puros, nasçam dentro de você. Em nome de Jesus, Ele vai fazer isso na minha vida, começar em mim. E na sua vida também. Deixa Ele fazer. É a alegria do coração dEle nos tornar mais parecidos com Jesus. Te vejo no próximo encontro.